A minha maior dificuldade é perdoar-me a mim própria. É também um ato um bocadinho arrogante de acharmos que quem sou eu ou qual é o poder que eu tenho para perdoar o outro ou não. E quando a pessoa tem intenção, notoriamente tem intenção, também tu lidas depois com o perdão. Não sei se pode ver. Isso. Cagarim cagaró, como disse a minha amiga Inês. Olá, estamos de volta com mais um episódio do nosso Ligadas Podcast e hoje vamos falar de um tema que nos é muito querido, provavelmente a todos, até quando não é querido, não é? Vamos falar do perdão, que é assim, na realidade, um conceito cheio de camadas. Este podcast poderia durar 2, 3 horas e acho que ainda não falávamos de tudo sobre o perdão, mas vamos tentar ser breves e falar aqui um bocadinho, eventualmente, das nossas experiências e pôr vocês também a pensar um pouco, não é? E até nós pensarmos Até também. nós pensamos. Exatamente. Porque eu acho que até já partilhei isto contigo. Em relação ao perdão, há tanta, mas tanta informação, a receita já feita sobre como perdoar eventualmente alguém, não é? Quando nós falamos em perdão, pensamos sempre que temos que perdoar alguém, não é? Mas a reflexão que eu tenho feito, de acordo com a minha experiência destes longos, já vividos 50, mais de 50 anos, é que eu cada vez percebo mais que a minha maior dificuldade é perdoar-me a mim própria. Perdoar-me a mim própria por ter permitido, por ter sido permissiva em determinadas situações que de todo não me fizeram nada bem, em ter aceito lugares que não eram para mim, em ter me calado em situações que devia ter falado. Eu acho que esse perdão, para mim, é muito mais difícil do que perdoar alguém. Eu, quando penso nas pessoas que ativaram os meus gatilhos, não é? E que me fizeram realmente sofrer e passar por momentos desafiantes na minha vida, eu não é o guardar rancor. Eu acho que, mais uma vez, falo que é mais difícil é eu pensar como é que eu me coloquei em determinadas situações para que me permitiram realmente, que permitiram abrir o meu campo energético, o meu campo emocional, para ter ficado depois ferida, não é? Não há receitas milagrosas para o perdão. Workshops, não há técnicas, não há palestras que te expliquem como é que tens que fazer o perdão. É um trabalho que é interior, como muitos dos nossos trabalhos, aliás, a maioria dos nossos trabalhos são internos, não é? E de nada ser fazeres oponopono o dia todo, se depois no dia a seguir fizeres exatamente a mesma coisa que fizeste no dia anterior. Permitires as mesmas coisas, continuares com as mesmas raivas, portanto, isto Mas é não tudo achas que o processo de perdão é muito de processo de aceitação? sem dúvida, aceitar. Aliás, a aceitação acho que é a palavra-chave para muitos dos nossos processos. E para o perdão também, sem dúvida. É de todo um processo. É de todo um processo. Na realidade, somos processo da vida inteira. Pronto, é aceitar, pelo menos. Mas esta questão do perdão, eu diria que no meu caso, o que me traz a reflexão do perdão tem sido muito a formação na área sistémica e que me traz muito de ensinamento neste sentido de quando temos a tendência de achar que temos que perdoar o outro, é também um ato um bocadinho arrogante de acharmos que quem sou eu ou qual é o poder que eu tenho para perdoar o outro ou não. Mas, do outro lado, também, quando eu acho que esse ato é o ato maior neste processo, eu também estou a dar ao outro a responsabilidade pelo meu bem-estar, não é? E também não acho que seja interessante, porque naquele processo que nós defendemos muito, e que é, na verdade, a nossa grande batalha até a nível pessoal, que é do autoconhecimento, ainda que muitas vezes chegamos àquela consciência que quanto mais consciência eu tenho, mais gostava de não ter. Muitas vezes. Já falámos sobre isso Pá, tantas vezes. santa Para que ignorância, saber tanto, não é? senhores? Pá, quando sabes, tu não consegues desresponsabilizar-te do processo. E isso tem um valor, mas também tem um custo, que é passares a vida toda a debater-te com isto. E o perdão não é diferente. Eu acho que ninguém me deve perdão nenhum. Eu acho que não devo perdão a ninguém. Perdão a mim tem sido o maior processo, sem dúvida, que é percebermos
onde é que eu estou, quais são os meus limites, se eu trabalho ou não trabalho os meus limites, porque é que eu sinto que o outro tem que me perdoar de alguma coisa. Pá, ninguém tem que me perdoar de absolutamente nada. Eu assumindo aquilo que fiz, eu já estou a fazer esse processo. Agora, quer eu, se for no caso eu, a fazer-te algo que te lesou de alguma forma, temos as duas um processo. Eu de assumir a responsabilidade pelo que fiz, se eu entendo que não é a minha intenção e consigo desconstruir isso contigo. Mas depois também existe a outra questão que é, eu magoei-te, mas a minha intenção, apesar de não ser magoar-te, mantém-se. Pois, como é que tu lidas com Percebes? isso, não é? Não é? Que é, eu estou a fazer aquilo que eu acho que é certo. No entanto, magoei-te, mesmo que essa não seja a minha intenção e mesmo que para mim, quando eu tenho uma determinada conversa contigo ou que tenho um determinado comportamento contigo, eu tenho a certeza que não é para aí o caminho, mas é assim que tu recebes. E quando a pessoa tem intenção, notoriamente tem intenção, como é que tu lidas depois com o perdão? Não sei se posso dizer. Diz. Cagari-cagaró, como diz a minha amiga Inês. Epá, porque se a pessoa tem a intenção e se eu lhe dei a abertura para fazer parte da minha vida, Continua a ser o perdão a mim própria, não sou é? eu que tenho que perdoar o não ter percebido esse limite mais cedo. E tenho duas opções: ou continuo a prolongar essa estadia, ou decido esta pessoa não me faz bem, eu não quero que ela faça parte deste sítio onde ela está. Pode fazer parte de outro. Às vezes também falamos disto no sentido de temos que erradicar pessoas. Nós não conseguimos erradicar pessoas, mas consegues ir buscar o teu núcleo de influências às pessoas que tu escolhes. Exatamente. Eu acho que esta história do perdão, pelo menos comigo, também tem muito a ver com o seguir a vida, não é? Sim, Então eu sigo a minha vida, eu não estou focada naquele momento que me trouxe dor, não é? Eu sigo a minha vida e ao seguir a minha vida, que é o curso natural das coisas, não é? Eu consigo me focar em tantas outras coisas, não é? E o esquecer e focar-me noutras coisas faz com que eu me esqueça, pelo menos por momentos. E o que é posso-me esquecer uma hora na primeira semana, na segunda semana já me esqueço durante 2 horas e por aí fora. Então, também ter um bocadinho de compaixão pelos nossos processos e se fôssemos perfeitinhos e todos iluminados, não é? Não estávamos cá a fazer nadinha, não é? Portanto, sim, ter compaixão com os nossos processos, aceitar a tristeza, aceitar a dor, não é? Passar por ela, mas não ficar nela. O seguir a nossa vida também é uma forma de nos perdoarmos e perdoarmos, seja quem for, ou seja, que situação for, não é? E é isso que eu realmente tenho feito, embora eu não tenha a capacidade de ignorar como tu tens, eu fico um bocadinho mais presa às situações e à dor, mas o que é certo é que tenho conseguido sair do luto e reerguer-me novamente. Mas há realmente situações que nos fazem pensar o quão importante é perdoar. Porquê? Porque sim. se tu não perdoares, tu vais ficar nessas situações. Tu vais estar a dar energia. E é uma frase que eu uso muito nas minhas alunas e nas minhas consultas é where attention goes, energy flows. Se a nossa atenção está focada naquele momento, naquela dor, naquela situação, é para lá que vai a nossa energia. Não é? Então eu tenho que distribuir a minha energia por outras coisas. Mas falaste aí de uma ferramenta que eu acho que é fundamental neste processo, que é a compaixão. E já viste como é que nós, em coisas tão simples, temos funcionamentos tão diferentes. Não é que eu não faça, que eu não tenha um processo de dor e que não tenha isto. Nós vamos falar disto muito em breve e daqui a pouco já Já, deixamos aqui. Mas isto não deixa de ser um processo de luto. pois é, E sem como é que dúvida. cada um de nós vive os lutos, porque nós fazemos lutos diariamente sobre N coisas. E este é mais um. E desconstruir este conceito do perdão também é urgente, porque há pessoas que vivem uma vida inteira à espera de um perdão alheio para darem um passo para seguir a vida. É, ou um pedido de desculpas, não é? Eh, Ou um pedido de Não desculpas, eu é? tive mal, não é? E quantas vidas é que não ficam agarradas ao passado porque não conseguem? É. Exatamente, ou ficamos nós próprios presas ao perdão que não nos conseguimos dar por falta de autocompaixão. E isso é muito interessante, porque se eu não consigo perdoar a mim, como é que eu vou conseguir
perdoar o processo, os vários processos dos quais faço parte, e como é que eu vou conseguir sair daquele ciclo que também é vicioso, que é estar sempre à espera que seja o Outro, outro exatamente. a fazer aquilo que eu própria não faço. Tal e qual. Portanto, eu não consigo ser compassiva comigo, mas eu espero que os outros sejam, não é? E isto, lá está o que tu dizias, a energia vai para onde o teu foco está. E se eu não consigo fazer comigo, dificilmente alguém vai Então vai conseguir conseguir fazê-lo. fazer. Porque eu não vou entender quando o outro o fizer, eu não vou entender e não vou conseguir receber. Hum, Porque não estou nessa energia. Não é? Exato. Porque não fomento essa energia, às vezes até desconheço, estou tão desligada dela Uhum, que tenho dificuldade em fazer esse uhum. processo. E na televisão sistémica, não é? Que eu também tenho muita vontade de explorar esse tema, não é? Na televisão sistémica, como é que nós perdoamos 3 gerações atrás que ainda estão a influenciar a Não nossa vida, perdoamos. que ainda estão a influenciar a nossa vida e que nós não podemos de todo, não é? Como é que nós aceitamos que viemos com essas heranças ou com essas Sim, lealdades, não é? A essas, à nossa tetravó sim. ou à nossa. Vamos sempre àquele sítio que estava tão bem e depois foi resolver um problema e vindo uma consulta a perceber que tenho 3 ou 4 gerações para trabalhar. Mas não perdoas ninguém porque ninguém tem que ser perdoado. Mas fazes um processo de aceitação daquilo que cada uma daquelas pessoas viveu Uhum, e nós tendemos também, porque somos humanos e isto faz parte, a olhar para estas situações e olhar para as gerações anteriores, que na verdade nos permitem estar aqui hoje, mas olhamos para as gerações anteriores como as responsáveis pelo caos, não uhum, é? Mas também são responsáveis por tudo o resto. uhum. E no limite são responsáveis por eu estar aqui hoje. E Exato. esta é a parte interessante, que é, eu tenho o privilégio que nenhuma das gerações antes de mim teve. Teve. Se nós virmos as Eu, coisas nesse prisma, tudo se torna mais sim, bonito, não é? No por, processo. por mais difícil que sejam os meus processos, por mais desafiante que seja a minha vida, por mais complexo que seja este processo meu, pessoal, de autoconhecimento, se eu andar para trás, há gerações, eu não preciso de andar para trás muito Basta só tempo, até para os se eu nossos andar, avós. certo, Uhum. se eu andar 2 ou 3 gerações para trás, nenhuma destas pessoas que viveu há 2 ou 3 gerações atrás teve as oportunidades que eu tenho, a possibilidade que eu tenho hoje de Nós estarmos estarmos aqui, aqui não a é? partilhar o que estamos a partilhar. Aceder a conhecimento, que era uma coisa completamente filtrada e que só chegava a um número muito pequeno de pessoas. Portanto, estas pessoas, no meu entender, e para mim que já fiz um caminho, é-me fácil perceber que se eu sou filha de uma história, cada uma destas pessoas era filha da sua própria história. E nenhuma delas é melhor nem pior, mas todas tiveram a sua complexidade e os seus desafios. Hum, E algumas delas tiveram desafios sobre os quais eu hoje não conseguiria sim, viver. exatamente. Porque Porque são mexia com as necessidades básicas, por básicas. exemplo, Quando nós não fome, temos o trabalho, as o doenças, lugar que a mulher ocupava. ocupava, que era completamente diferente do que ocupa hoje. E não é assim há tanto tempo que Exato. ocupa este lugar. Uhum. Portanto, Nós estamos a cantar de galo, como se nós, diz, não é? Nós está isso. tudo a cantar de galo. Hoje é fácil eu olhar para trás e É, culpar aqueles que vieram é, antes, olhando para a parte do quem é que me trouxe o caos. exato. Mas se eu olhar para o outro lado, se calhar eu consigo ver que tudo o que de bom existe hoje, incluindo a minha existência, não é? É Uhum. brutal o privilégio Uhum. que nós temos. É isso. Outra coisa que eu estava aqui a pensar com este tema do perdão, o que nós diariamente sentimos, isto tem muito a ver com o impacto das redes sociais, não é? Nós perdoarmos por não sermos aquilo que é expectável nas redes sociais. Eu não sou magra o suficiente, eu não sou bonita o suficiente, eu não falo tão bem como aquela pessoa, eu não sei tanta coisa como aquela pessoa. E a pressão que tu sentes diariamente quando estás sujeita, exposta a este mediatismo todo e estas formas Sim, porque hoje toda a gente se expõe, de querendo ou estar, não não é? querer. Sim. Um, e depois como é que
tu, que não és aquilo que supostamente te dizem que deves ser, não é? Como é que tu te perdoas a ti própria, principalmente nós mulheres, não é? Por não seres aquilo. Então, hoje em dia toda a gente tem que ser, como é que se diz? Criadora de Criador conteúdos de conteúdo digitais. digital. Sim. Que eu acho uma profissão maravilhosa, seja lá o que é que isso for. Hoje temos que todas estar prontas Para ser criadores de para ser conteúdo criadoras e digital. para nos mostrarmos ao mundo frescas e fofas, Isso é sem, muito giro. Eu tive 2 anos e meio fora das redes sociais. Pois, mas eu estou nas redes sociais, estou um bocadinho farta, sou sincera. Impressiona-me um bocadinho, porque uma das minhas ideias quando eu abracei esta profissão foi de partilhar o meu conhecimento, e as redes sociais é uma forma não tanto de me promover, mas mais de partilha daquilo que eu tenho aprendido ao longo destes anos e que pode ajudar. Já tive Então, várias. mas essa é uma possibilidade. Tu Sim, definiste para ti que a existência das redes sociais exatamente. só é viável porque tu queres utilizá-la como esse canal. Aliás, se vocês repararem, as minhas redes sociais é 10 posts de conteúdo e um post de vendas, eventualmente, não é? É uma Exato. forma de me doar. Todos nós podemos ter formas de nos doar E é da super nossa... válida. Isso é outra coisa que temos que desconstruir, porque não há tantos anos assim, nós pagávamos balúrdios em publicidade para ter acesso a pouca coisa. Hoje temos acesso a tudo, quase gratuitamente. E não damos valor. E não temos, exatamente. E não damos E valor. não damos Mas valor. pronto, esta história do perdão vem-me aqui agora também muito, porque a gente inevitavelmente comparamos-nos. Quando eu entro nesse não é ciclo, porque eu raramente faço esse tipo de comparações, mas se eu, por alguma razão, vou por esse caminho, nem que seja só um segundo, eu penso sempre assim, ok, Lina, eu caminhei para a frente e não é para o lado. Porque nós, quando olhamos para o lado, estamos a tropeçar nas pedras todas que estão à frente. Olhem para a frente e não olhem para os lados, porque senão estão lixadas e não vão a lado nenhum. E não é só, é fazer esse processo de sermos cada vez mais nós e clarificarmos muito bem o nosso caminho, porque eu precisei de 2 anos e meio para fazer uma desintoxicação das redes sociais, precisamente porque caí nesse sítio, caí no sítio da comparação e foi-me difícil sair, e não é uma comparação, e nem sequer era uma comparação que era de ver para tanta gente boa na mesma área que eu. E como é que eu, não é? E como é que E depois eu como é que vou tu fizeste fazer? esse processo de perdão a ti próprio? Estamos a falar do Sim, perdão, não é? Porque eu no início do meu percurso eu também via, mas como é que eu me posso comparar a esta malta que já faz Feng Shui há 10, 20, 30 anos, não é? E como é que eu posso começar perdoando-me a estar a partilhar o pouco que eu sei, não é? eu precisei de ir outra vez, porque levas tanto tempo a fazer produção de conteúdo quando estás nestas áreas, que entretanto te esqueces de sair daquele sítio para te veres do lado de fora. E precisei de sair para me reencontrar e redefinir o meu processo nas redes sociais, porque tu tinhas essa linha muito bem definida para ti. Aliás, o teu grau de exposição também tem vindo a aumentar ao longo do tempo, porque antes fazias posts e até fazias uns vídeos gravados, mas agora fazes stories na hora em que te gravas e fazes isso. E isso é tudo um processo. E o que eu sinto eu sou a pessoa que não tem problema nenhum em se expor, mas encontrei-me, abracei ali uma dificuldade que foi em que é que eu vou fazer diferente, ou em que é que eu... E na realidade a maior parte de nós não vai fazer diferente. Sim, nós fazemos é com a O que nossa vais energia. fazer, o que vais fazer é isso mesmo, considerando que cada um de nós tem o seu Wi-Fi. O que tu vais fazer é conectar-te com outras pessoas a quem podes acrescentar e que te vão acrescentar de alguma forma, nem que seja porque fazem parte da tua comunidade digital e têm que ser valorizadas. E tu valorizas a tua comunidade digital nesse formato. E essa era a minha intenção inicial, mas por causa da tal parva comparação, acabei por me perder. Sim, E mas eu desculpa estar-te a Sim. interromper, mas há muitas pessoas, minhas clientes principais, pessoas que têm cruzado comigo, que não têm iniciativa e que têm medo de avançar na vida, exatamente por causa dessa comparação, e elas não se perdoam a elas próprias Sim. de não estarem naquele nível. Então todos nós temos um ponto de partida, não é? E é isto que a Marília estava a dizer, é acreditar que nós podemos fazer a diferença naquelas 5, 10, E assim, 20, sim. 1000
10 E tu mil podes pessoas. estar, tu podes estar no mesmo espaço físico e fazes exatamente o mesmo que outras 10 pessoas e cada uma de vocês vai fazer coisas completamente diferentes. Mas Porque tem a ver com a nossa energia. contigo, Com a porque nossa nós somos energia. diferentes uns dos outros. E, portanto, ainda que fazendo a mesma coisa, recentemente participei num evento onde estávamos 3 pessoas e 2 tinham a mesma formação e estavam a falar da mesma coisa. E fomos pessoas igualmente credíveis e funcionais e incríveis, mas que se ligaram de forma completamente diferente à plateia. Exato. Porque nós somos São pessoas diferentes. exato. Mas pronto, então quem está de fora e que não é a criadora de conteúdos digitais, não é? Perdoem-se. Porque nem todas as pessoas têm que ser criadoras de conteúdos digitais, nem todas as pessoas têm que se expor, nem todas as pessoas têm que acordar lindas e maravilhosas de manhã. Eu, por exemplo, hoje de manhã acordei com umas olheiras quase até aos joelhos e está tudo certo. Não tem corretor, não me apeteceu É pôr. Adoro. E está tudo certo. Mas perdoem-se pelas pequenas, pelas grandes coisas, pelo aquilo que não foram capazes de fazer, por aquilo que podem eventualmente fazer melhor amanhã. Não é? E se não forem capazes de se Está tudo perdoar, certo. pelo menos que Aceitem. mas tu só aceitas depois de fazeres o Perdão. exercício da compaixão. Tu Que tens sejam, que ser, sejam, tu tens que sejam ser fofinhas, compassiva sejam contigo, fofinhas sim. para vocês próprias. Sejam aquilo que não conseguimos ser a maior parte das vezes, que é sejamos nossos amigos e vamos dar aquela palmadinha nas costas olha, porque hoje epá, eu fiz o melhor que podia. Hoje fiz isto e foi o melhor que eu podia. E está tudo bem, porque amanhã terei a oportunidade de fazer melhor. E agora o que é que nós vamos pedir? É que vocês comentem no canal de YouTube e nas nossas redes sociais o que é para vocês perdoar. O perdão, O sim. que é para vocês o perdão. Porque nós costumamos, somos aqui nós as duas a falar, mas depois o objetivo é que isto também instigue Há uma à reflexão partilha. e à partilha, sim. Vamos falar agora sobre o nosso próximo podcast ao vivo. Dia 1 de novembro. No Golfe das Amendoeiras. E vai ser espetacular. Às 15. Vamos ter tanta coisa boa. Vamos ter tanta coisa. Vamos ter a Rosana, a nossa astróloga, a falar um bocadinho sobre uma ferramenta que eu acho genial, que é como, a partir dos astros, perceber aqui como é que funciona o nosso ano pessoal, portanto, a partir do momento em que fazemos anos até ao final, não é? Até fazemos anos novamente, e ela vai nos ensinar quais são os pontos altos do nosso ano, onde é que tem mais potencial para tomar as melhores decisões. Por aqui fora, vou deixar aqui porque senão, senão deixa de fazer sentido. Vamos ter a Susana Inácio fazer yoga facial, vai ser um momento muito, muito bom. E vamos ter um podcast ao vivo com o tema. Nós, quando dissermos isto, vocês nem vão acreditar, o tema chama-se Morte e Outras Perdas, exatamente no dia 1 de novembro. Agora, o que é curioso? É que nós não nos demos conta. Nós não percebemos isto. Que... completamente ao acaso. Qual é o tema? Andámos ali, este, decidimos o tema. E nem nos lembrámos que era dia 1 de novembro. Já tínhamos o espaço, já tínhamos tudo e de repente houve este insight. Morte e outras perdas, no dia 1 de novembro. Exatamente. Isto vai ser brutal. Contamos com vocês. Ponham quero nos comentários. E inscrevam-se. Mandem-nos mensagem privada para uma ou para outra, é diferente. E venham ter connosco no dia 1 de novembro. Vão ser as melhores 3 horas do vosso dia. Do vosso mês. A começar bem o mês, não é? Mês de novembro. Então vá, um beijinho e até à próxima.